Boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição, mais uma sessão do Journal Club dos alunos do UERJ. Hoje a gente vai ter a apresentação do aluno de mestrado da casa, né, João Paulo. João, você tem aí 40 minutos para apresentar aí para a gente. Manda ver aí, fique à vontade. Valeu. Obrigado, Rodolfo. Boa tarde, boa noite aí, pessoal. Vou apresentar sobre esse modelo, né, de supercondutividade de cor. João, não está aparecendo a sua tela, o Não está artigo. aparecendo? Não. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui. Vou botar de novo aqui. Tá, screen. Agora foi, né? Veio. Não. Tá, ok. Vai aparecer o paper. Sim, agora foi. Então, beleza. Então, eu vou apresentar, né, sobre esse modelo de supercondutividade de cor, no modelo no modelo Quark-Meson-Chiral. Então, é um artigo, né, de 2018 que eu estava procurando, né, sobre supercondutividade de cor e achei esse artigo no ano passado. O artigo é desses três pesquisadores aqui, né? Esses caras aqui que eu não vou me atrever a falar o nome, mas esse aqui, que é o Ambach, ele é muito conhecido nessa área, né, de transição de fase chiral e supercondutividade de cor. Então, para quem conhece, né, é interessante aí essas referências do Ambach. Então, basicamente, né, aqui dá um resumo no abstract. Eu vou tratar de um modelo, né, de supercondutividade com dois sabores, né, two flavors, né, a baixas temperaturas, na vizinhança de uma transição de fase chiral. O modelo, né, que eu vou estudar, né, eu vou estudar basicamente abordando o propagador de Nabu-Gorkov numa abordagem, né, de propagador no tempo real. Quando a gente trabalha em temperatura finita, a gente pode fazer uma abordagem de tempo imaginário e tempo real. Fazer uma abordagem de propagador de tempo real vai ser importante porque nesse artigo, né, ele procura obter, né, equações do tipo Eliasberg, que são equações que aparecem num tipo específico de modelo de supercondutividade, que basicamente a gente leva em conta a retardação das interações dos bósons na supercondutividade. Então é interessante, né, de a gente abordar o propagador no tempo real por causa disso, para ter essa conexão com essas equações de Eliasberg. Eu também não sei se estou falando o nome certo, mas eu creio que seja isso, Eliasberg. Ele usa, né, para solucionar a equação de Gap, né, um método numérico. E antes de ele solucionar a equação de Gap, né, ele usa um input de uma função espectral dos bósons. Eu vou mostrar no meio do artigo. E aí ele tem as conclusões a respeito do Gap, né, que, basicamente, quando a gente trabalha com supercondutores, né, as coisas importantes para a gente vão ser a temperatura crítica e o Gap. Né, que ele vai ser uma abordagem a respeito do Gap. E com os valores, né, de one shell, né, que ele obtém, basicamente, né, nessa proximidade aí da transição de fase chiral. Por isso que é importante, né, a transição de fase chiral no modelo. Vocês podem me interromper a qualquer hora, né, porque vai ser uma coisa bem journal mesmo, então qualquer dúvida, qualquer curiosidade, até qualquer correção, né, que vocês queiram fazer, pode interromper, que a gente discute e comenta sobre isso. Então, eu sublinhei algumas partes, né, do paper que eu achei interessante, né, de comentar, né, durante a apresentação. Né. Então, né, basicamente, né, vai ser trabalhado, né, aqui eu botei também uns artigos aqui para ficar mais interessante, né. Aqui é um modelo, né, esquemático do diagrama de fase, né, da QCD, né, em regimes específicos. E aqui a gente tem, né, a temperatura em função do potencial químico, mas também pode ser uma interpretação de densidade, de partículas e tal. Então, a gente vai trabalhar basicamente, o paper, né, trabalha basicamente a baixas temperaturas, então você já sai dessa zona aqui do plasma de quark dos gluons, e com um potencial químico considerável, né, de acordo com o modelo de quebra de simetria chiral. Se o potencial químico for muito pequeno, a gente está nessa fase aqui de um gás, de um superfluido hadrônico aqui, né, e até foi previsto há muito tempo também, né, por alguns papers do Bogoliubov, que falava justamente da superfluidez de nêutrons na estrela de nêutrons,
Mas eu vou trabalhar mais ou menos, né, mais o paper, né, vai trabalhar mais ou menos nessa parte aqui, que é a parte que aborda a supercondutividade de cor, mas não num modelo complexo, que é o CFL, que é o de Color Flavor Locker. Você usa os 3 sabores e 3 cores. A gente vai o modelo trabalha basicamente aqui na fase 2SC, que vai usar só 2 sabores e, se não me engano, 2 cores também, mas os 2 sabores eu sei que são só eles, que é o Up e o Down, porque porque o paper vai abordar aí justamente quarks leves. Então, é por isso que é feita essa restrição nessa fase aí. Assim, aí você trabalhar, né, nessa abordagem, né, de quebra de simetria quiral vai ser importante porque nessa região aí, onde você aborda essa fase de supercondutividade, a gente pode falar de férmions com massa bem pequena e fazendo, né, algumas aproximações, né, a gente pode abordar a tensão de fase quiral, né, dos férmions. E justamente porque, né, os bósons que a gente vai considerar para o modelo vai ser justamente o gluon, né, mas também vai ter os mesons π e sigma. Então é importante, né, a gente estar nessa questão de comentar a simetria quiral justamente por ela originar, né, os pions. Então isso é importante para o modelo. Então, né, uma das coisas que motivou, né, esse trabalho, esse pessoal aí, foi basicamente que quando você estuda esse modelo de quark meson quiral, de supercondutividade, no modelo quark meson quiral, você observa anomalias, né, quando você vê a entropia do modelo. Então, quando vocês fazem um estudo, né, do grupo de renormalização funcional, como é feito aqui nessa referência aqui, você vê que apresenta alguns problemas. Né? Eu até cheguei a dar uma olhada, né, nesse paper aqui, mas ele é um pouco complexo, não consigo entender direito, né? Mas ele comenta do problema que gera na entropia nesse paper. Né? Então, caso alguém queira, né, alguém que trabalha lá com grupo de renormalização funcional, né? Então, um aviso para o Rodolfo, caso ele se interesse, tem que essa referência interessante aqui, para ele dar uma olhada. Outra coisa também interessante, né, que pode se motivar, né, é justamente esse ponto que eu falei, de você ver o retardo das interações. Né? Então, tem um modelo alternativo de teoria DCS, que é chamado modelo de Midgal, ou de Eliasberg-Midgal, ele justamente considera, né, obter essas equações de Eliasberg para você conseguir ter mais ou menos uma representação, né, do retardo da interação dos fônons. Essa questão do retardo da interação pode parecer ser algo bem bobinho, mas quando você faz cálculos, né, de temperatura crítica para alguns materiais, você vê essa diferença de você obter uma temperatura crítica mais acurada, fazendo, né, utilizando essa abordagem, né, de Midgal e do Eliasberg. Então, eu andei dando uma procurada, né, também é feito em alguns outros papers, né, para a supercondutividade de cor essa abordagem, e por causa disso por causa dessa abordagem, né, você faz uma leitura da parte imaginária para analisar, né, esse retardo, e é por isso que é importante usar, né, o propagador em tempo imaginário. Aqui ele também comenta algumas coisas, né, que soluções aproximadas para essa equação, você consegue obter, né, um gap mais ou menos esperado da supercondutividade, que é esse aqui, né, um gap proporcional à exponencial do acoplamento. Cadê? O que mais de motivador ele coloca aqui também? Ah, tá, tem outras coisas aqui interessantes. Né? Cadê? Deixa eu ver. Sim, aqui eu já comentei, né, o mecanismo de geração de massa. Uhum. Beleza. Então, vamos ver como é que já funciona basicamente a brincadeira, né? Então, o formalismo utilizado, para quem me conhece, né, sabe que eu andei trabalhando no mestrado, né, que eu ando trabalhando no mestrado, com um modelo simplificado de supercondutividade de cor. Né? Então, basicamente, você tem interação de férmions, interação de bósons, e você também tem, no meu modelo simplificado, né, você tem uma interação aí tipo Yukawa. Aqui ele não escreve, né, esse tipo de Lagrangiana, né, mas ele deixa aqui algumas referências jogadas assim, no meio do texto, para quem se interessar e ver como que é essa teoria, né, esse modelo é todo construído.
como aqui a gente também vai lidar com a queda de simetria espiral, vai ter também aqueles termos específicos, né, dos férmions quirais. Então, beleza. Então, de uma maneira resumida, né, aqui, né, ele já parte já para o formalismo de Neumbo-Gorkov, que a gente pode representar o propagador dessa maneira aqui, 2 por 2, né, onde a gente tem aqui, né, esses termos da diagonal, são as propagações livres, né, os propagadores livres do férmion, e aqui esses termos da não diagonal, né, os termos fora da diagonal, são os chamados propagadores anômalos, onde a partir deles a gente obtém as equações de gap, que eles estão associados com as autoenergias e com o gap em si. Então, basicamente, né, o seu propagador bosônico, todos esses caras de teoria, estão obtidos aqui. Né? Então, aqui que a gente vai trabalhar. Aqui ele já considera fazer algumas aproximações, né? Ele fala aqui, né, considerando o caso que o potencial químico é igual para o up e para o down, e tem a mesma massa. E aí ele também cita aqui, né, uma aproximação que ele vai desprezar, né? Ele vai desprezar essas correções aqui para o vértice, do vértice quark meson. E aí, basicamente, né, dentro desses deltas, né, vai estar aí o propagador bosônico, a gente vai ter eles, né, no nosso modelo, que é o propagador do π e o do sigma, dessa forma aqui. Já separa já o termo K0, né, o termo temporal, né, assim, e os dois caras aqui. E aí o que acontece? Né? A forma explícita, né, da delta na aproximação de Fock vai ter tanto um termo relacionado ao íon, né, aqui, o propagador do íon aqui, quanto um termo proporcional ao sigma. Né? Quando se trabalha com modelo simplificado, que eu trabalhei, né, em Toy Model, a gente trabalha só com uma partícula mediadora, digamos assim, o gluon, uma maneira bem geral e simplificada. Né? Mas aqui, como ele vai trabalhar com pion, né, e com sigma, então vai ter dois termos desses caras, né, dois termos bosônicos aqui na função de gap. E aí, né, ele vai usar um ansatz bem mais complexo do que o que é utilizado nesses modelos simples, né? E geralmente você chuta, né, uma função de um delta constante, digamos assim, ou proporcional um C, né, que é a matriz de conjugação de carga, ou um gama 5. Aí você ele já chuta esse ansatz aqui, né, para você conseguir fazer os cálculos. Já em termos já desses lambdas aqui grandes, que vão ser os seus projetores de energia. Então, substituindo, né, esse ansatz e esse S21, né, que é a componente do propagador, aqui nessa sua equação consistente aqui do gap, a gente pode cortar, né, alguns caras e obter basicamente essa forma aqui do gap. Né? Uma parte mais e uma parte menos aqui, que estão associadas justamente, né, com os valores, né, de mais e menos, né, dos projetores. Aqui, ele também dá mais uma enxugada, né? Ele vai separar alguns termos, né, de uma maneira conveniente para ele, né, que nem esse F21 aqui, né, vai ser o projetor menos atuando nesse F1, que vai ser o termo com os polos, né, um polo específico, né, desses dois polos específicos. Tem um termo com F2, que é o outro cara também. E aí, né, quando você trabalha com esses projetores, né, qual que é a ideia deles? Né? Eles, até no modelo mais simples, eles são bons porque você pode, tomando o traço, né, no espaço específico dessas projeções, a gente consegue obter de uma maneira fácil os propagadores. Aí aqui, né, ele cita isso, né, usando essas relações, tomando traço e tal, a gente obtém o propagador, né, dessas duas formas aqui, né, delta mais e delta menos. Aqui ele separou, né, essas funções K e M como um termo aqui, né, desses projetores. Então, as funções K e M são dadas aqui. E aí, com essa propriedade de comutação, né, ele configura, né, K mais mais e K mais, K mais mais, né, menos menos igual a M mais mais menos menos. E aí, né, ele faz uma simplificação, né, que ele despreza justamente o termo de antipartícula. Né, como a gente vai fazer uma abordagem das partículas, né, envolvendo o modelo, então ele despreza esse delta menos. É claro, né? Aqui também, né, ele faz algumas outras aproximações. Né? Eu estou falando as principais, as mais importantes. E até cita aqui, né, que
para o delta associado às antipartículas, para o polo, né, associado às antipartículas, já passa, né, do valor esperado. Então, a gente pode desprezar. Então, a função delta mais ela vai ficar sendo dada dessa forma aqui, né, um termo associado ao π, um termo associado ao sigma. Aqui, né, é o propagador bosônico, aqui é o propagador bosônico, esses F1 são aqueles termos, né, que surgem, né, da projeção que tem, né, o propagador fermiônico, aqui os Ks são aquelas funções do traço dos gamas, e aqui, até então, a gente está ainda no espaço, né, de Minkowski. Então, quando a gente usa já o formalismo de temperatura finita, ou a gente pode resolver nosso problema, né, fazendo aquelas somas de Matsubara, ou a gente pode fazer um outro meio alternativo, né, que é fazendo esse método, né, do formalismo do tempo real, de Schwinger-Keldysh. Esse método você não precisa fazer, né, aquela soma de Matsubara, mas você faz, né, uma integral num contorno específico, né, que vai te dar mais termos de propagador, mas que você não vai precisar lidar, né, com aquelas somas. Que, no geral, né, andei lendo em algumas referências, elas são fáceis em alguns modelos, né, essas somas de Matsubara, mas não no geral. Né, melhor dizendo, né, não é sempre que você vai poder fazer ela, né, depende da função que você está integrando. Né. E aí, usando como base, né, essas referências 15 e 16, a gente pode escrever, né, a componente retardada, né, desse propagador, né, no tempo real, dessa forma aqui. Aqui a gente já separa, né, a soma nas frequências, e aqui a forma aqui, né, do integrando, ele vai ter justamente aqueles caras que a gente tem quando faz o estudo da teoria de campos de temperatura finita, que é esses Ds, né, como propagadores bosônicos, em termos das suas funções de distribuição, e os Fs aqui, né, vão estar relacionados aos férmions. Então, por isso que aqui tem uma distribuição diferente. E A e B vão ser justamente, né, as funções espectrais que você vai usar aqui no modelo. Então, né, com base nisso, a gente pode reescrever, né, a nossa função de gap dessa forma. Então, aqui a gente tem umas funções, né, umas funções vestidas, né, não sei como é que a expressão certa é essa, né, onde esses J de π, J de sigma vão ser dados por esse cara aqui, né, já com todas as simplificações, né, possíveis. E, cadê? No limite, né, de temperatura zero, que é onde a gente vai estar tratando essa questão da supercondutividade, a gente consegue obter, né, um resultado dessa forma aqui, onde esse acoplamento, digamos assim, né, chamando de kernel dessa integral, ele é dado dessa forma, onde esse B de sigma é dado em função, né, da função espectral, né, para o seu meson. E aqui a gente também tem uma integral aqui na energia, que é dado justamente por esse termo com polo. Então, né, no limite de temperatura zero, pode ser reescrito dessa forma aqui. E aí o que acontece? A partir daqui, né, usando esse formalismo, eles, né, os pesquisadores conseguiriam reescrever, né, o kernel da função de gap dessa forma aqui. E aí que eles partem, né, para a análise numérica do problema. O que acontece depois? Né? Eles fazem uma aproximação, né, desse kernel que eles obtiveram numa forma gaussiana para conseguir, né, resolver, né, a função de maneira numérica. Eles usam os inputs, né, das funções espectrais específicas, né, dos valores específicos, para obter essas constantes aqui que vão servir para fazer a análise numérica. Então é basicamente esse input que eles fazem para obter esses caras. E depois, resolvendo numericamente a equação de gap, eles obtêm, né, o kernel dado dessa forma aqui, com o pico esperado da representação espectral. E aí, para fazer uma análise melhor, eles lançaram, né, um reescalonamento do acoplamento para ver como que a sua teoria vai mudar, né, como o seu modelo vai mudar,
quando você muda a escala, né, da força usada. E aí uma coisa interessante é o seguinte, por mais que pareça bobinho, né, quando eles usam, né, um escalonamento de, sei lá, 1%, você vê que o pico dá uma afinada aqui, mas as funções de gap, elas mudam drasticamente. Então aqui você tem os dois valores aqui para 1, você vê que está tudo bem pequenininho, e depois o valor para 1.1 ele já fica absurdamente maior. Então aqui ele já até fala assim, né, a dependência real, né, sólida, imaginária, pontilhada das componentes da função de gap, em função da frequência, para dois valores de força, né, n igual a 1, que é o menor, e n igual a 1.1. Então, ele até faz essa análise no paper. Quando a gente muda cerca de 10%, a sua função de gap ela já muda cerca de 4 vezes o valor. É uma coisa absurda, só para a gente levar em conta, né, essa questão, né, fazer essa ampliação, né, da teoria de supercondutividade, levando em conta, né, o retardo, né, por meio das equações de Eliasberg, que eu nem apontei aqui, né? Equações de Eliasberg para a teoria BCS são várias, né, mas elas são desse tipo aqui, mais ou menos, ó, mais ou menos desse tipo aqui, né? Então por isso que é interessante fazer essa conexão. E aí, o que acontece? Por fim, né, ele também observa, né, que no limite esperado, né, que é o limite para baixas frequências, né, você tem aí, né, uma forma acurada, né, do seu gap, mas para outros limites, né, esse gap ele obtém uma forma mais complexa, né, uma forma mais difícil de se analisar. E o que acontece? Né? Quando você faz essa análise de propagador em função da frequência, você vai ter alguns observados que vão diferir um pouco, né? Dessa forma aí que eles obtiveram, né, essa diferença da temperatura crítica, no caso de supercondutores eletrônicos, para alguns materiais, que eu falei, que, sei lá, digamos, era multiplicado por algumas constantes, 4,9 passou a ser 4, mais próximo do experimental. Então, essas mudanças vão ser importantes para você justamente obter alguns observáveis, né, específicos, tipo esse efeito Meissner dinâmico, né, que depende da frequência, e coeficiente de transporte, como a viscosidade. Né? E aí, para você obter, né, esses caras que dependem da frequência com um detalhamento melhor, você tem que usar aquele formalismo de cubo, que está associado, né, à suscetibilidade da resposta que vem de acordo com o estímulo que você impõe no seu modelo. Que também é usado em sistemas abertos, né, sistemas fora de equilíbrio. Né? Então, essa também é uma coisa interessante. Eu já vi em alguns modelos, né, no caso de supercondutividade normal, né, a teoria BCS estendida, digamos assim, eles usando, né, basicamente, essa conexão com a teoria de cubo para calcular uma espécie de suscetibilidade da interação. Uma espécie de suscetibilidade da interação dos fônons na supercondutividade. Então, né, é interessante esse uso do propagador dessa forma, nesse formalismo. Então, né, aqui algumas conclusões e perspectivas que ele tem. Ele faz basicamente um resumo, né, do que ele apresentou. Deixa eu ver alguma conclusão importante. Né? A função, você tem coisas importantes, né, que você pode obter, né, você pode obter a partir, né, da dependência da frequência e do uso das funções espectrais. Né? Você pode estender, né, uma teoria do tipo BCS, graças a essa formalismo. Ele faz a resolução numérica, né, nesse paper, a partir dos inputs específicos. Né? Então, por isso que é importante ele delimitar especificamente onde o modelo dele, né, vai trabalhar. E, basicamente, né, isso também é importante para você obter, né, esses caras associados com suscetibilidade do seu modelo, tipo coeficiente de transporte e viscosidade. Então, de maneira resumida, né, eu não esqueci nenhum detalhe importante, daí que eu queria apresentar, né, que é a importância de fazer essa abordagem com o propagador no tempo real. Valeu, João. Alguém aí tem alguma pergunta aí pro João? Bem. Tá, Pode vai lá. falar. Não, manda ver. Eu achei que ninguém fosse falar. Fala aí. Eu também, aí por isso que eu abri.
É porque eu ia falar também, pode falar. Tranquilo. Bigode, Pode falar, Rui. me explica, se você souber, o que são as equações de Elias-Berg na supercondutividade? As equações de Elias-Berg da condutividade, né, eles surgem basicamente, né, quando você considera, né, esses termos de retardo, né. Então, como que eu posso dizer assim, esse termo de retardo, né? Quando você faz uma abordagem do propagador no tempo real, você tem como separar, né, componentes específicas, né, no formalismo que é o de Schwinger, que você tem a parte avançada e a parte retardada. Então, essa parte retardada que vai ser a que vai gerar, né, a conexão com as equações de Eliasberg. Mas dizer especificamente o que elas são, né, eu não sei te dizer não, que é específico demais. Tá, não, tudo bem. Beleza. Era isso mesmo. Pode falar, Rodolfo. Tá. A minha pergunta é mais relacionada ao formalismo mesmo. Tipo, no paper, em nenhum momento ele disse o porquê que não usa temperatura formalismo de Matsubara. Ele não disse que é porque ele não consegue enxergar essa equação aí, do jeito que você falou. Porque Ele tentou, na real. Na verdade, no paper ele não tenta, mas ele fala, né, que o único jeito de aparecer as equações de Eliasberg vai ser basicamente usando esse propagador nesse formalismo de tempo real. Senão não aparece, né? Que nem eu falei, estava falando com o Rui. Elas só aparecem quando você usa esse formalismo. O integrando da sua equação, ele fica do formato certo. Entendi. Show. É interessante por causa disso, né? Que você obter esses caras que e você não obtinha, né, com outro formalismo, tipo, sei lá, uma suscetibilidade da vida se você aplicar um campo, né, um campo magnético externo, digamos assim. Ô João, Oi. assim, eu não sei se eu entendi, mas deveria dar a mesma coisa, né? Você passa para temperatura finita, você pode somar ali nas frequências de Matsubara ou passar por um tempo tal, né? Eles falam que passa para o tempo real, né? Você faz o contorno do Keldysh lá, mas o resultado deveria ser o mesmo, né? Não, se eu não me engano, se eu não entendi errado, a questão é que o resultado é o mesmo, mas eu acho que o formalismo é mais simplificado se você usar esse tempo real. Com certeza. É nem você falou, né? Você não pode obter uma coisa de um jeito e não de outro, né? Só que quando você usa esse formalismo, você já obtém, né, as equações específicas de Eliasberg. É mais direto, né? Isso, enquanto na de outros, que nem eu estava falando, quando você usa o formalismo do tempo imaginário, você vai ter dependendo, né, do seu modelo, você tem coisas um pouco mais complexas para você calcular. Sim, entendi. É porque realmente você trabalhar com essas frequências fica chato, assim. Pelo menos, acho chato. Dependendo da integral, se tiver 2 loops, nossa, você não faz. Você verdade, não faz, cara. Não tem como fazer, não tem como. Só se você for o último espadachim sabe, um indiano maluco que resolve integrais que ninguém resolve. Né? Mas a ideia é essa, é tentar simplificar, né? Ele faz justamente essa outra abordagem, porque com as equações de Liesberg, ele pode fazer uma solução numérica. Pode analisar numericamente, no caso. Bem legal, bem legal. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário a mais? Outra coisa, cara, ele não mostrou o Lagrangiano explicitamente, você falou isso no início, né? Não. Porque assim, eu queria entender mais essa história dele, por exemplo, ele fala que é two flavor colors superconductor, né? Supercondutor de duas cores, mas duas cores o quê? São 2 tipos de quark, não é isso? Isso, que é o up e o down que ele está considerando só. Tá. Porque um exemplo, tu se lembra da minha apresentação na jornada, não lembra? Lembro. Eu usei basicamente fermions, né, de uma maneira bem simples, né, não explicitei nenhum índice de cor, então eu usei ele de maneira bem simples, sumi com todos os índices, digamos assim, né, e aí eu tive problemas, tipo, eu não posso abordar um limite de quebra de simetria quiral porque o meu modelo não apresenta isso. Mas já utilizando, né, essa notação, né, e mais alguns outros termos, que nem termos bem, né, da simetria quiral, né, a gente já consegue explicitar já essas coisas. Tá. Entendi.
Mais alguém? Bem, acho que não. Então, beleza. Valeu, João. Muito Valeu, obrigado. Rodolfo. Deixa eu interromper aqui. Foi interessante aí o assunto. Ah, valeu. Eu lembrei até de você, porque quando eu estava apresentando, né, uma das consequências que levou o cara a fazer isso foi porque ele viu um problema na entropia quando ele faz o método do grupo de renormalização funcional. Aí eu falei assim, caraca, interessante. Depois o Rodolfo pode dar uma olhada e me explicar melhor, né? O porquê que dá problema. Eu vou até... Esse artigo que você mandou aí é o que está aqui na referência, né? Isso, que é o principal, né? É o que eu fiquei apresentando, é o da referência. Vou até pegar essa referência aí e dar uma olhada. Mas aí é que nem eu tava, não sei se cheguei a comentar, né? Eu trabalho no mestrado com um time model mais simples, né? No caso, quando você vai aumentando o número de codificadores, as coisas ficam mais complexas, que nem nesse caso. Ele precisou usar muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais manipulações, né? E sacadas, né, mais sofisticadas, tipo resolver a equação de gap numérica, do que no meu caso, que foi um negócio mais simples, eu fiz algumas aproximações e resolvi. Então, o chato, né, mais interessante disso, né, que conforme você vai aumentando seus graus de liberdade para estudar a supercondutividade, você vai tendo mais problemas, né, para você resolver, né, que não dá para você resolver de uma maneira simples, você vai ter que ir sendo mais sofisticado, né. Então, num modelo, sei lá, de color flavor lottery, né, que você tem 3 sabores, 3 cores, poxa, isso é bem mais complexo ainda. Tá adicionando novos graus de liberdade, né? Então, Isso, né, exatamente. é piorar mesmo. Bom, então, show. Semana que vem estamos de volta aí com mais uma apresentação que é do Fernando Augusto, né? Isso aí. Opa, confirmado aí, viu?